Ops, tem que ser assim, Aham. então. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Então só vou ter que arrumar aqui porque eu tinha achado que era do. Claro. Deixa Pequenos... eu ver se eu coloco de cabeça para baixo e vai dar certo. Não, tem que virar. Daí fica de cabeça para Aham. baixo. Então eu vou ter que tirar aqui, assim. Agora sim. Pronto. Então, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Obrigado, Cindy. Obrigado a vocês. E parabéns pela iniciativa de estarem fazendo essas lives, Obrigada. né, para informar o pessoal sobre vários assuntos, né? Uhum. Isso é muito importante para todos os músicos Uhum. e participantes do canal. É. Queria agradecer quem está assistindo e avisar que essa live, ainda essa noite, no final da noite, vai estar disponível no YouTube. O nome do canal é Orquestra Jovem da Ilha. Só procurar a gente e se inscrever. E, para quem não conhece ainda, professor João de Tom, bacharelado em música pela escola, como que era mesmo? Escola de E Música e Belas Artes. Escola de Música e Belas Artes Escola de Música do e Belas Paraná. Artes do Paraná. Mestrado pela Universidade de Cincinnati. Professor do bacharelado da UDESC. E tradutor do livro A Arte de Praticar Violino, do Robert Guerin, que é o assunto dessa live. Isso. Professor, para quem não conhece ainda o livro, para quem chegou agora, pode falar um pouco o aspecto geral, o que esse livro trata, para que ele serve, para quem ele foi Então, escrito? o Robert Gerli, ele foi um exímio violinista do século passado. Ele é um violinista, ele não é americano, ele nasceu em 1924 e faleceu em 2005, mas ele viveu a maior parte da vida dele nos Estados Unidos. Esse livro, ele escreveu mais 3 ou 4 livros, tem na bibliografia dele. Um sobre arco e outros sobre a vida dele, a experiência dele. Essa obra dele da arte da prática do instrumento, do violino, eu achei muito interessante, porque ele engloba muitos aspectos que a gente vai aprendendo durante uma vida de oficinas de música, digamos assim. Né? Todas as masterclasses que a gente assiste, que eu assisti desde que comecei a frequentar, ou então mesmo de todas as aulas, é um condensado de informações práticas e objetivas sobre como estudar um instrumento. Né? Tem vários aspectos técnicos, mas ele não se aprofunda nesses aspectos, porque existem vários tratados de várias escolas que já falam sobre esses assuntos. Então, ele divide o livro em vários capítulos, em cerca de 15 capítulos, Uhum. e aborda todos esses aspectos. Por exemplo, fala de memorização, de prática de leitura à primeira vista, regras de bom estudo. Então, tem vários assuntos bem interessantes nesse livro. E, pra... Ele foi editado pela Universidade Federal do Paraná, em 2015. e a gente consegue esse livro? Então, tem pelo site da Universidade Federal do Paraná, tem na internet também, na Amazon, eu acho, Uhum. tem nos outros sites. Mas se você for direto no site da Universidade Federal do Paraná, da editora, não sei se vocês vão poder colocar depois nas informações no vídeo, A gente coloca. mas tem o e-mail deles, é editora@ufpr.br. Certo. Então, daí vocês podem escrever solicitando esse título e daí eles vão dar as informações para você adquirir o livro. E eu acho que ele custa mais ou menos R$ 40. E sem o envio, eu acho. Certo. E para quem o senhor recomenda a Esse leitura é desse livro? isso. Acho que para todos os apaixonados por música, porque ele é um livro que engloba muitos aspectos. Então, é claro que ele fala da arte de praticar o violino e tem muitos aspectos específicos dos instrumentos de corda,
mas tem vários aspectos que podem ser absorvidos por todos os instrumentistas, todos os músicos em geral. Uhum. Alguns pontos são sobre mão esquerda, braço direito, do violino, mas vários outros são relacionados a aspectos do processo de estudo, processo de memorização e dicas, né, para você organizar e montar o teu estudo. Isso que é mais no primeiro capítulo ele fala das 10 regras básicas para um bom estudo, né? Então, o segundo ponto dessas 10 regras é: organize seu tempo de acordo para que se ajuste às circunstâncias. Então, a gente está numa circunstância atípica agora, né? Ficando em casa, sem ter deslocamento e ter muito tempo para poder planejar o que vai ser feito. Então, eu acho que primeiro a gente tem que pensar nos objetivos que a gente está buscando, né, como intérprete, ou como estudante, ou como amador, né, com um instrumento. Então, necessariamente, o público que está nos assistindo, ele está fazendo bacharelado, está fazendo um curso superior, ou um mestrado, ou um doutorado. Ele pode ser um diletante, um apaixonado por música e que precisa de uma orientação para se organizar. Então, isso independe do teu nível técnico para realizar, porque isso é relacionado a todos os níveis do aprendizado de qualquer instrumento musical. Então, existem alguns pontos que são importantes, né? Por exemplo, se você não sabe tocar um instrumento, você tem que procurar alguma orientação, né? Para começar a aprendê-lo. Se você já toca um instrumento há algum tempo, e você quer aprender um material novo, você quer... Tem os exemplos aqui. Modificar um trabalho ou um tema técnico para um problema específico. Você está mantendo, consolidando uma técnica ou repertório. Então, tem vários objetivos que você pode estar relacionando. Só que agora, por exemplo, você não tem algumas metas específicas, por exemplo, aulas semanais, ou então provas semestrais, ou recitais semestrais, ou um concurso que você venha fazer, ou uma atividade nesse sentido. Ou um festival de música, né, que você queira participar e tem que fazer uma gravação. Então está tudo em suspenso. Mas você pode criar outros objetivos para se motivar também. Porque se você não cria uma meta, você não tem para onde ir. Então é importante a gente estar criando metas para nós mesmos, para que nós possamos estar atingindo essas metas e realmente ficando satisfeitos com a conquista. E a partir dessas conquistas, a gente vai criando outros objetivos. E assim, desenvolvendo. E esses objetivos eles podem ser tanto técnicos, como artísticos, como de performance. Então, ele tem uma amplitude para qualquer formato, né? Então, por exemplo, eu sei fazer só as escalas maiores da primeira posição. Então, eu quero completar as escalas menores, as harmônicas e melódicas da primeira exposição, né? De Sol, Lá, e eu vou organizar isso para poder realizar. E isso seria, por exemplo, uma meta simples para poder ser realizado no tempo que você pode realizar, né? Então, quanto tempo que você vai estudar isso, qual os procedimentos de estudo que você vai realizar, e a expectativa que você tem de conseguir realizar esse objetivo. Então, todos esses pontos também têm que ser ponderados para você conseguir atingir essa meta. E o importante é ter consciência também do limite que nós temos, né? Todos nós temos, né? Por mais virtuoso que você seja, que nós sejamos ou não,
todos temos um limite de execução, um limite artístico, um limite técnico, e que a gente pode sempre superar, né, através de esforço, disciplina e uma programação. Uhum. Então, o que eu queria dizer é que com os objetivos a gente pode perceber esses limites dentro dessa prática, né? Se a gente monta um esquema semanal, por exemplo, agora a gente está na pandemia, então que é essa situação sui generis. Então eu vou fazer um planejamento da semana para conseguir tocar essas escalas, né? Então eu vou estudar todo dia. Quanto tempo que normalmente eu consigo tocar? Estudar as escalas? 15 minutos? 10 minutos? Então, por exemplo, eu poderia cronometrar e tentar gerenciar esse estudo de escalas por 15 minutos diariamente, né? Mas como é que eu vou estudar essas escalas? Só vou ficar lendo e tocando, repetindo? Será que esse é o único processo que eu consigo realizar de estudo? Então, aí que vem os processos de cognição, né? Que a gente tem que aprender como aprender. Então, normalmente, isso é orientado pelo professor, mas a gente pode buscar em literatura esse tipo de conhecimento também, né? E a gente tem que perceber o que funciona para a gente e o que não funciona. E a gente chama isso de metacognição, né? Como a gente aprende a se ensinar, né? Porque a gente já tem, provavelmente a maioria dos espectadores aqui já é musicista. Então, já conhece o instrumento, imagino que já saiba ler música. Então, se você tem esses conhecimentos básicos, você tem mais ou menos quanto tempo de atenção você consegue estar trabalhando alguma coisa. Então, por exemplo, se eu falei que a gente pode estudar a escala por 15 minutos, será que esses 15 minutos eu posso dividir em 3 momentos? Né? Por exemplo, o primeiro momento eu vou antecipar, vou ver o dedilhado, né? E vou repetir de 3 a 5 vezes as escalas corretamente, né? Com determinada arcada, ligando de 4 em 4, por exemplo, num determinado andamento. Então, vou estar estipulando todas as metas que eu tenho que alcançar. Porque daí tudo fica controlado. A gente sempre tem que buscar metas concretas. Né? Eu nunca posso estar me comentando comigo mesmo, falando, digamos, com o meu crítico interior, falando, você não está conseguindo, você não consegue, você é muito ruim, como é que todo mundo já consegue tocar a escala de 2 oitavas, as 3 escalas? Você estuda 15 minutos todo dia e não consegue. Mas, provavelmente, você não está criando esses parâmetros para você realizá-los, né? Esses parâmetros têm que ser condizentes com o que você realmente consegue realizar. E você tem que ser franco com você mesmo. Eu consigo fazer isso e eu quero aumentar 5 pontos no metrônomo. Então, começo a fazer escalas a 60 no metrônomo. Se eu consigo fazer, posso tentar fazer 65, 70. E se for o meu limite de conforto, onde eu consigo fazer as escalas sem errar, então é esse o objetivo. Então eu alcancei, consigo fazer escalas maiores a 70, sem erro nenhum. Agora eu vou fazer a menor. Como que eu vou começar? Começar a 60. Não consigo a 60, faço a 55. Não consigo, faço a 50. Acertei. Consigo fazer a 50 no metrônomo, ligando de 4 em 4, sem errar. Então, é mais ou menos esse processo. Eu tenho que ter certeza de que eu consigo repetir e que eu consigo executar ele com perfeição, de memória, de uma forma como se eu já tivesse tocado isso que eu estava estudando há muito tempo. E que eu me ache, digamos assim,
porque eu acho que aquilo é muito simples para eu estar fazendo daquela forma. E que se eu aumentar o metrônomo mais 5 pontos, ainda vou achar relativamente fácil. Então, esse desenvolvimento, ele tem que ser muito gradativo, porque a gente demora muito para gravar novas ações. E, principalmente, a gente tem uma expectativa de entender é uma coisa, agora executar é outra, né? Eu vejo, agora estou com essa experiência de estar com um filho pequeno, né? Ele está com 1 ano e 7 meses. Ele entende muita coisa, mas ele não fala nada, entende? Então, eu falo para ele pegar um negócio, ele pega. Eu falo que não, não. Eu falo várias coisas até mais complexas, ele entende tudo. Mas ele não fala uma palavra. Então, até ele desenvolver essa habilidade, ainda vão ser mais alguns meses. Então, e a gente tem essa expectativa porque a gente já consegue executar algumas atividades de que é muito fácil e talvez por ver outras pessoas com a mesma idade que a gente executar coisas super complexas, a gente às vezes se coloca numa situação de inferioridade, que é uma bobagem, porque cada um tem uma vida, tem uma história e tem suas possibilidades. A gente tem que estar feliz com o que a gente consegue realizar, né? E com o que a gente consegue progredir. Só que a gente tem que ter clareza nos parâmetros para poder progredir conscientemente, né? A gente não pode ter uma visão romântica e abstrata, não abstrata, mas romântica num mau sentido, assim, de querer tocar o concerto de Tchaikovsky e não conseguir fazer as escalas, entende? Existe essa necessidade e você vai conseguir fazer muito bem qualquer concerto que você queira, sendo com uma boa estrutura de estudo e de trabalho técnico. Então, esses procedimentos têm que estar de acordo com a nossa consciência de trabalho, né? Então, e desses parâmetros, que tem a ver com afinação, com articulação, tudo que a gente definia antes de começar o trabalho é mais importante. Em alguns artigos que a gente trabalha na aula de didática, tem um que fala que vale mais a pena você gastar 3 minutos pensando no que você vai fazer, ou mesmo 1 minuto, do que meia hora ou 1 hora trabalhando sem saber o que você vai realizar. Então, tudo o que você for estudar, você tem que saber exatamente o que você vai trabalhar. Você não pode só começar a tocar sem saber por que você vai tocar, né? Mesmo quando você pega um instrumento e coloca na postura, você já tem que pensar, eu tenho que estar relaxado, tenho que estar confortável, isso tem que ser sempre muito agradável, né? Mesmo para quando a criança pega pela primeira vez um instrumento. E tem que ser sempre assim, né? Porque eu acho que música, qualquer atividade que a gente venha fazer tem que ser prazerosa, porque se ela não é prazerosa, ela não faz sentido ser realizada, a não ser que você goste de sofrer, né? Que tem um apelo pessoal para isso. Mas eu não acredito que a maioria das pessoas tenha esse interesse, né? Então, diga. Então, a Verônica fez uma pergunta agora há pouco. Ela perguntou o seguinte: usar diferentes golpes de arco contaria como momentos diferentes no estudo? Sim, com certeza. É uma habilidade específica que a gente pode estar trabalhando num momento específico para fazer manutenção técnica da realização dos golpes de arco. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu estou fazendo um aquecimento, fiz as escalas e vou tocar antes de começar a fazer os estudos, por exemplo. Que já trabalhei a mão esquerda, mudança de posição, escalas. Eu quero fazer um trabalho de articulação, digamos assim, né, de golpes de arco. Eu posso pegar, por exemplo, o SIT 5 ou o Kreutzer 2, né, que são 2 estudos bem
com colcheias e que pode ter uma variação infinita de articulações. E são exercícios fáceis que qualquer estudante pode memorizar e pode trabalhar em várias possibilidades de articulação. Por exemplo, você pode pegar as variações do CEVT número 11 e executar essas variações no CIT número 5. Uhum. Então, não precisa ser uma obra complexa para você trabalhar esses aspectos. Se você pegar um trecho do Kreutzer ou do CIT e fizer 3 linhas de 4 articulações, já está ótimo, né? Détaché, spicato, as variações do spicato, ligadura, arco inteiro, né? Então isso já... E daí você pode programar isso na semana. Uhum. Né? Então aí que está o pulo do gato é você saber por que você está fazendo cada coisa. Por exemplo, se você vai fazer um concerto de Mozart e você tem muito spicato, né? De uma articulação com 4 semicolcheias, com uma ligadura e 2 separadas. Se eu condensar isso no exercício do CIT e ficar fazendo isso sempre, eu já vou estar melhorando o meu spicato potencialmente, né? Porque se eu fizer isso todo dia, isso vai acumular esse conhecimento, né? São horas, digamos assim, são minutos que vão acumulando na tua experiência de trabalhar com spicato. Isso só vai melhorar quando você estiver interpretando a obra. Isso vai ser menos difícil na hora que você for trabalhar esse aspecto na música. Então você não tem que ficar estudando uma música, porque a técnica já foi trabalhada anteriormente nos estudos, Uhum. que é para isso que eles foram criados. Certo. Respondida? Espero que sim. Mas me pergunta da Verônica, mas se tocar pequenos trechos de um concerto avançado, isso seria um benefício, um estímulo para o aprendizado? Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que tocar o que a gente quer. Eu acho que, por exemplo, você tocar os trechos que você gosta é uma inspiração para você continuar estudando e fazendo o que tem que ser feito para conseguir tocar o concerto inteiro, né? Talvez isso eu acho que tem que ter uma orientação sempre, né? Porque se você faz esse trabalho dialeticamente, dialética não, sozinho, digamos assim, por conta, sem uma orientação, você pode estar fazendo isso de uma forma equivocada. Uhum. E você vai criar vícios com relação a esse trecho que você vai estar tocando. Então, se você for depois interpretar essa obra inteira, provavelmente o que você tinha feito quando você tocou vai estar gravado. Então, você vai ter que gastar algum tempo para alterar, mas é só uma questão pontual sobre a questão. Mas eu acho que vale a pena. Quantas vezes eu já não toquei quando criança, adolescente, junto com o CD, os trechos dos concertos, né? Uhum. Mesmo de memória, de ouvido, porque são maravilhosos. Eu acho que a gente tem que tocar porque isso inspira a gente a estudar mais, né? Uhum. Não tem por que não. Ou então conseguir a partitura. Hoje é muito mais fácil de você conseguir uma partitura, né? De tocar o começo do Concerto de Sibelius, ou um pouquinho do Concerto de Tchaikovsky, ou mesmo o segundo movimento, não sei. Eu acho que vale a pena, Uhum. com certeza. Interessante. A gente tem um comentário aqui, mudando um pouco de assunto, o alongamento do corpo antes de tudo é muito importante. Tem algum comentário que o Robert Gill faz no livro dele a respeito disso? Ou... Eu acho que sim, com certeza. Eu acho que a gente tem que ter uma manutenção física, né? Tem que fazer exercício, nosso corpo toca o instrumento. E a gente tem que ter muito cuidado com ele. Porque no momento em que a gente estraga alguma coisa, a gente não consegue mais tocar. Por lesão, os movimentos são repetitivos, então em algum momento a gente vai ter algum problema. Porque o violino é muito perigoso, digamos assim, nesse sentido.
Porque mesmo tomando todos os cuidados, a gente acaba se machucando sem querer. Porque a gente acaba não observando algum aspecto, né? Eu mesmo, agora, eu já tive alguns problemas de epicondilite no cotovelo e algumas outras coisas, que não eram com violino, era de dormir em cima do braço. Mas mesmo assim me prejudicou um monte. Então, de não conseguir tocar. Teve um ano que eu fiquei quase meio semestre sem pegar no violino, porque era muita dor. E eu fui descobrir só isso depois de meses, né? Mesmo com consulta e tudo mais, né? Vendo médico. A indicação foi do meu tio, que falou: se você já viu tudo isso, você cuida tanto da tua postura, acho que não pode ser isso, mas veja como você dorme. Se você dorme com o braço para cima, ou então o braço virado, assim. Então, imagina se fica 6 mais algumas horas, uma supinação, com o braço embaixo do travesseiro, né? Com certeza isso vai dar uma lesão no cotovelo. Então, eu comecei a me controlar e colocar os braços para baixo, e a lesão sarou. Mas é uma lesão que ela é reincidente, então eu já tive ela alguns anos atrás. Então sempre tem que estar cuidando muito disso. Então, com relação ao aquecimento, eu acho que também, tanto um aquecimento, principalmente no inverno, das mãos, né? Eu lembro em Curitiba o sofrimento que era começar a estudar de manhã cedo, né, com luva e tudo mais, né, lavando a mão na água quente para depois pegar o violino, depois esfriava e daí esquentava a mão com aquecedor e tudo mais, né, ou mesmo de fazer movimentos para aquecer as juntas, um safety com cuidado. Então, tudo não pode ser exagerado, tudo tem que ter um controle e um cuidado delicado para se tocar um instrumento. E também com a nossa postura geral, né? Por isso é importante a gente estar sempre fazendo algum tipo de exercício, natação, yoga, ou que não tenha muito impacto, porque o impacto também vai machucar o nosso corpo. Porque a musculatura sustenta a nossa postura, e se ela está, digamos assim, tônica, né, provavelmente a gente não vai sentir dor, se a gente estiver observando a nossa postura. Então, é muito importante a gente estar sempre se exercitando de alguma forma. Obrigada. Pedro Bernardo também fez outra pergunta, e essa daqui é uma que eu me pergunto todo dia. O que fazer em dias que o estudo do instrumento não rende? Continuar estudando ou parar? Então, uma vez eu fiz essa pergunta para o professor Bozige, numa aula lá no Rio de Janeiro. Tipo, aquele dia que se, nossa, não quero, ou então... E daí ele falou para mim assim: olha, quando eu estou nesses dias, eu abro a caixa do violino e imagino o meu professor sentado na poltrona assistindo o meu estudo. Nossa. Então, é o professor Rostal, né, no caso dele. Então, o Max Rostal. Então, eu acho que você não precisa imaginar que eu estou assistindo ao seu estudo, mas com relação a... Ou eu estou fazendo uma gravação, eu tenho outro tipo de exigência que me faça... como é que eu vou dizer? O termo é que não é motivar, porque você tem que ter o controle, né? Eu acho que a motivação eu acho que você tem que ter a necessidade de praticar, né? E essa necessidade vem desse desejo de fazer a coisa bem feita, entende? Eu acredito mais na questão de você ter o controle, no sentido de controlar a sua vontade, do que necessariamente de você esperar a motivação acontecer para estudar ou então para interpretar. Porque na hora que você está no palco, as pessoas não sabem o que aconteceu no teu dia, né? Você pode estar ótimo, você pode estar péssimo, e você tem que interpretar da mesma forma, da melhor forma possível. Então, quando você está em casa, você pode estar morrendo de vontade de praticar, mas não pode estar morrendo de vontade de praticar. E você tem que praticar, porque faz parte do teu métier.
Para você estar em forma como um atleta, você tem que estar praticando diariamente. Então, nesse sentido, quando você coloca as metas, você simplesmente tem que cumprir as metas, né? Às vezes você tem que, como se você não tivesse escolha, né? No sentido de você tem que levantar todo dia, tem que escovar os dentes, tem que comer, e você tem que estudar violino, tem que fazer escala, tem que, né? Tem que fazer o que tem que fazer para dentro daquela tua programação diária. E isso é diário, pronto, né? Então, se você tem, digamos, você não tem um objetivo específico, você está de férias, mas, puxa, eu posso estudar 1 hora por dia, digamos, se fosse em dezembro ou janeiro, né? Não custa nada, então essa é a sua meta nesse sentido, ou de leitura, ou das outras questões. E se você coloca isso no relógio, às vezes fica mais fácil. Então, uma dica que eu dou também é você, quando você começa a estudar, você coloca um cronômetro do lado. E você fala assim, vou estudar 5 minutos esse trecho. E você estuda 5 minutos, agora eu vou estudar 5 minutos disso. E você vai de 5 em 5 minutos, você vê quanta coisa você consegue estudar. E você não se perde. Porque você vai querer estudar mais que 5 minutos. Porque 5 minutos é muito pouco. Então, talvez de 5 a 7 minutos. E você vai aprendendo a gerenciar esse controle. E isso fica muito mais fácil. Tá? Mas, como eu falei no início da palestra, da live, a gente tem que programar. Se não programa, a gente fica muito perdido, né? Eu pegar o instrumento e começar a tocar, e sem fazer o aquecimento, daí eu começo a tocar coisa errada, desafinada, mas daí eu não tinha feito escala, se eu tivesse feito escala, sabe? Se você está num momento de formação, que é mais ou menos, ou não também, né? Porque se você não faz manutenção técnica, com certeza teu nível vai cair aos poucos, né? Tem que fazer escala, tem que fazer aquecimento, exercícios de mão esquerda, Sevcik, essas coisas é a vida inteira, né? Porque é como um atleta, tem que correr em volta do campo, não tem solução, né? Então, no caso do desejo ou da motivação, eu acho que a necessidade faz você ultrapassar limites também, né? Mas isso é uma coisa pessoal, né? Que você tem que buscar para você mesmo, né? E se disciplinar, né? Você que coloca os teus parâmetros. O que eu quero tocar? Aonde quero chegar? Eu quero tocar bem? Eu estou tocando bem? Eu estou tocando bem para o que eu posso tocar agora? Eu estou fazendo o que eu posso da melhor forma possível? Então, se você está fazendo isso, então está ótimo. É isso mesmo, esse é o caminho. Agora, se você não está fazendo isso, tipo, eu podia estar fazendo programação, não estou fazendo. Estou tocando aleatoriamente as coisas que eu quero tocar, o que eu gosto de tocar. Não estou tendo orientação de um professor. Não estou praticando diariamente. Estudo um dia 4 horas e fico 3 dias sem estudar. Depois eu vou estudar de volta. Isso também. Desculpa. Todas essas questões só atrapalham o progresso, né? O Robert Gell também comenta é muito importante a gente estudar diariamente, tem que ser diariamente, pode ter até um intervalo de um dia, mas é o que a gente gosta de fazer, então não tem por que não deixar de fazê-lo. Tem que ter intervalo, e às vezes esse intervalo ele pode estar embutido de uma tarefa, né? Por exemplo, eu estou trabalhando um estudo e daí eu estou sentindo uma exaustão, uma canseira, e eu posso dedilhar com a mão esquerda, eu posso fazer o solfejo do estudo, eu posso escutar esse estudo. Hoje em dia tem tantas gravações de tudo, né, no YouTube. Então eu posso conjugar
atividade com outras correlacionadas, né? Eu posso ler sobre Kreutzer, posso, sabe? Isso é estudo também. Então não deixa de ser só estar com o instrumento embaixo do queixo significar estudo, ou produzir som. Qualquer atividade correlata que esteja aumentando o teu conhecimento com relação à música ou às artes, enriquecendo o teu saber e a tua cultura geral, isso está valendo, né? Menos ficar no Facebook. Tá certo. Né? Uhum. Às vezes até no Facebook você pode ter sugestões, né, de colegas de vídeos e discussões, ou, né, então isso também vale a pena. Né, de grupos, isso é super interessante. De conteúdos, sabe? Tem tanta coisa. Mas é isso, né? Então a questão da motivação é disciplina. E você planejar o que você tem que realizar. Isso tudo fica mais fácil. Certo. Então, a próxima pergunta é: falamos sobre o preparo do corpo antes do estudo e depois. Um desaquecimento ao final do estudo, igualmente eficiente, o que o senhor indica? Assim, às vezes a gente também fica... Eu lembro em alguns momentos meus em que a gente acaba levantando os ombros e tem um cansaço nas costas. A gente tem que fazer um exercício inverso do que a gente faz. Então, isso tem muito... eu aprendi alguns exercícios com o professor Bozizio, mas que tem relação com Alexander, que é uma técnica de ajuste postural, mas que, por exemplo, no meu caso, eu lembro, quando eu estava com esse cansaço na parte posterior, nas costas, eu ficava fazendo o cachorro olhando para baixo da yoga, para fortalecer, porque o que acontece quando a gente tem dor, alguma coisa, é que o músculo está contraído sem relaxar. E isso causa a má irrigação das fibras e começa a criar dor para que você possa soltar e para que volte a circulação. Uhum. Então, nesse sentido, se você não tem a opção de sempre fazer um pequeno intervalo e você começar a perceber se você tem cansaço ou não, porque a gente tem que criar a habilidade de cada vez tocar por mais tempo, né? Sem se cansar, ou cansando cada vez menos. Né? É como se a gente treinasse para uma corrida. A gente não começa a correr uma maratona já 42 quilômetros. A gente começa caminhando e correndo, depois vai aumentando e assim por diante. Então, o nosso estudo diário é a mesma forma, né? E os estudos e a performance também da mesma forma. Né? Quando a gente pratica para um recital, a gente começa tocando os movimentos, depois toca as obras e depois toca o recital inteiro, né? Para sentir aonde a gente pode se jogar mais na obra e onde a gente tem que se segurar para ter gás para terminar bem o concerto e tocar um bis, talvez. Né? Então, esse tipo de consciência é muito importante para a gente estar trabalhando. E o desaquecimento, né, que foi a pergunta, acho que também tem a ver com isso que eu falei da yoga, ou então talvez de fazer algum exercício sempre. Tem a ver com condicionamento. Né? Se você está sentindo tenso, você tem que fazer alguma atividade para liberar essa tensão. Né? E isso, com certeza, dá prazer e vai facilitar o restante do processo. Né? Certo. Então, o aquecimento e o desaquecimento são parecidos. Eu acho que sim, porque se você faz uma manutenção física, você né, vai estar confortável no final do estudo. Né? Se você não estiver confortável, eu acho que se você fizer algum tipo de atividade, uma caminhada, alguma coisa, porque você tem que movimentar, porque quando a gente está estudando, a gente fica parado. Né? Seja pianista, seja qualquer instrumentista.
Mesmo nós violinistas, a gente pode estar caminhando, mas a gente normalmente está estudando com uma partitura na frente. Então a gente tem que se movimentar depois disso. Não pode depois sentar no computador ou ficar no celular. A gente tem que fazer alguma outra coisa. Tem que movimentar o corpo. Então a gente tem que fazer atividade física. Tá? Esse eu acho que é o mais importante. Certo. A próxima pergunta é da Carol. Ao estudar 3 repertórios diferentes, recomendo estudar trechos de todos os movimentos diariamente ou intercalar durante a semana? Eu acho que vai de quando você tem que tocar a obra, né? Então, essa programação, por exemplo, se você tem 3 recitais consecutivos de 3 repertórios diferentes, por exemplo, você está fazendo um cachê numa orquestra, tem um casamento para tocar e um recital no final da semana. Então, você tem que escolher, né? Daí vai também que o Gary fala. Qual que é o mais importante? Qual precisa ser, vai ter mais exposição, né, profissional? Você tem que fazer as escolhas. Qual a dificuldade dos repertórios? Você já tocou todos? Não tocou todos? Você tem que fazer leitura de algum? Qual que vai precisar de mais trabalho para você deixar todos mais ou menos bem, né? Então, vai de você decidir o que é mais importante para você trabalhar mais, porque a performance é uma só, né? Então, talvez você consiga trabalhar pouco o repertório do casamento e ensaiar nos ensaios do casamento, não sei. Se é um repertório de orquestra, você pode estudar só os trechos que são mais complexos e o restante você pode ler durante o ensaio. E o recital, talvez você tenha que trabalhar um pouco mais, porque você tem o solo, você está sozinho, não tem acompanhamento. Então, depende dos níveis de disposição que você está. Você está. Como é que eu vou dizer? Em que você está, né? E o que é mais importante profissionalmente para você, né? Por exemplo, ou você precisa de uma nota boa naquela disciplina e tem que tocar, ou, não sei. Eu acho que você tem que sempre dar uma equilibrada nos mais... Seria isso. Tem que estabelecer as prioridades. Você tem que saber prioridades, né? Para você se dedicar mais. Se é mais difícil, se é mais simples, né? E com relação a ser dia sim ou dia não, você tem que sentir, eu acho que tem que ser todos os dias. Se não dá tudo, daí você vai ter que escolher quais que não podem ser todos os dias. Certo. Né? Que você vai ter que intercalar o repertório. Então, a próxima pergunta é sobre cordas duplas. Como estudar? Então, para iniciar as duplas, você tem que trabalhar com os padrões, né? Que são os padrões, uma sugestão. Se tocar muito bem afinado já as cordas simples. A montagem pode ser feita com o Safety Opus 9, e a gente sempre toca uma nota, depois a nota da outra corda, depois as duas. Porque a gente tem que memorizar os dois sons, né? A gente tem que memorizar o som grave, o som agudo, e depois relacionar esses sons com o intervalo. Então, a minha sugestão é começar com as sextas, que é um intervalo mais confortável para a mão. Pode começar com as sextas. Depois tem alguns exercícios também que não necessariamente são das escalas intervalares, né? Por exemplo, no Safety Opus 9, você sustenta uma nota e depois vai executando as outras, né? Então, e vai mudando de posição para o reconhecimento do espelho, né? As oitavas também são muito importantes, onde a gente trabalha também tocando a primeira nota e depois a oitava aguda, né? E às vezes, quando as oitavas, no caso, se a gente for fazer as escalas diatônicas, já tem saltos, né? Então a minha sugestão é que você comece fazendo cromático com um dedo só na corda Lá,
começando no Lá, Si bemol, Si natural, e subindo até a quarta posição e descendo. E depois você faz para ter o reconhecimento da altura dos sons. Depois, com o quarto dedo, subindo do Lá, Si bemol, Si natural, com o quarto dedo tem a, a quarta posição, e descendo, e depois fazendo isso, quebrando as notas, quebrando as duplas. Então, Si grave, Si agudo, toca as duas. Sobe fazendo um leve glissando do Si bemol para o Si, escutando o som, toca o Si grave, Si agudo, e depois toca as duas. Porque a gente tem que ter a memória do som e a memória da postura da mão na posição. É difícil explicar aqui assim numa videoaula, mas tem que dar um exemplo, colocar no vídeo a partitura, acho que ficaria mais simples. Mas o importante de todo o processo é você ter conforto, você reconhecer, ter a mão na posição do padrão de dedos confortável, sem pressionar muito as cordas, e não ficar ajustando as duplas para achar afinação. Você tem que achar essa afinação nas notas separadas. E quando você coloca os dedos nas duplas, eles têm que estar certos. Tá? Então, se você vê que está desafinado, procura qual das notas está desafinada. Faz o ajuste tirando o dedo, não esfregando o dedo. Isso é outra questão muito importante. Porque se você for recolocar esse intervalo, ele vai estar errado de volta. Tá? Então, você sempre tem que ajustar levantando o dedo e abaixando para que esse espaçamento entre os dois dedos seja reconhecido pela sua memória muscular, tá? E auditiva, porque você vai ter que imaginar o som das duas notas quase consecutivamente e a mão vai responder sendo posicionada no local correto. Tá? Seria esse o processo, respondendo um pouco as palavras. E você pode fazer isso só na primeira posição, com vários intervalos, ou pode fazer isso mudando de posição, né? Com cordas duplas, cordas triplas, 3 cordas ou com as 4 cordas, em vários padrões de espaçamento de dedos. Acho que a próxima pergunta do Luciane também confere nesse ponto. Ela perguntou se tem algum estudo específico para acordes de 4 notas. É mais ou menos o mesmo processo, né? Inclusive no Gerli ele tem a sugestão no livro de cordas duplas. Eu sei que a Jussiane tem o livro, ela pode olhar ali. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu vi. Braço de mão esquerda, 67. Tento com o livro aqui. Os padrões. Você tem vários padrões de espaçamento com os intervalos, né? Mas nas duplas, os padrões eles podem ser colocados em qualquer uma das cordas. Então, por exemplo, a gente tem os 4 padrões básicos, né? Que é o primeiro semitom, segundo semitom entre 2, 3, terceiro semitom em 3, 4 e nenhum semitom, né? 4 padrões básicos. E depois tem as extensões com tom e meio para cada intervalo de dedo. Então, esses padrões eles podem estar em outras cordas, né? Um dedo na corda Mi e outro dedo na corda Lá e assim por diante. Outro na corda Ré. Então, você pode fazer isso cromaticamente para memorizar os padrões, como a gente faz, por exemplo, o exercício de oitavas, de uma forma relaxada, para que esse padrão não seja uma surpresa na hora que você vai ler a música. Assim você vai ter conforto quando for tocar alguma peça, né? Então seria essa a minha sugestão.
E outra pergunta. Acho que foi claro, deu para entender? Sim. Qualquer coisa a gente posso colocar algumas imagens depois, essa live vai pro YouTube, pro pessoal que chegou agora, Para o YouTube. que não Tá. chegou desde o início da live. O nome do canal é Orquestra Jovem da Ilha. E vai estar lá pela noite. Outra pergunta que eu queria fazer do livro. Ele fala bastante sobre estudo mental, certo? Poderia Sim. explicar mais ou menos como Fala. fazer, quando? Então, sempre. Porque é sempre porque a gente não consegue tocar sem ter uma antecipação mental antes, né? Como é que eu vou dizer? É ingênuo a gente imaginar que a gente por exemplo, toca de ouvido só repetindo. Todo o processamento é realizado no cérebro. Então, se a gente consegue visualizar isso antes mentalmente, a gente vai ter mais clareza para mandar essa informação para o nosso corpo realizar no instrumento. Tá? Então, por exemplo, a gente tem um termo criado pela Mariana, que eu acho que eu vi que está aí, que é o violino imaginário, né? Então, quando a gente pega o instrumento e coloca o arco no cotovelo embaixo aqui do instrumento e toca sem criar o som, a gente meio que já está fazendo um estudo mental, porque não tem o som interferindo no processo. Então a gente tem que imaginar o som que está saindo e a gente consegue fazer a digitação correta e a direção do arco correta. E esse processo pode ser realizado desde o início do estudo do instrumento, né? Pois o que é tocar um instrumento? É movimento. Então, se esse movimento ele não está sincrônico ou dentro de uma programação, por exemplo, no início a gente às vezes erra a direção do arco para baixo e para cima, que está descrita na partitura. Então, se a gente começa a perceber isso logo, fica bem mais fácil de realizar. E não precisa do som para realizar isso no início, né? A gente pode realizar simplesmente observando e fazendo os movimentos para baixo e para cima. Tanto que alguns métodos, desculpa, mesmo hoje em dia, eles já começam com o movimento e sem o instrumento. Né? Mesmo Suzuki, né, um exemplo, né, as crianças têm, eu lembro minhas irmãs, elas tinham caixinha de sabão e que faziam só o movimento do arco, né, para já condicionar o movimento correto. Hoje em dia, você já vê em outros vídeos de aula, né, as crianças fazendo um movimento de braço do arco, mais ou menos assim, né? Para fazer o movimento só do antebraço e fazendo um carinho no braço esquerdo. Então, você já não vai ter esse problema de movimento do braço, de todo o braço, para realizar o détaché no início da estrelinha, né? E de repente já realizando o ritmo da primeira música do método. Então, isso já é de conhecimento geral. Então, e isso facilita muito o processo. Quando a gente já toca um instrumento e nunca pensou nisso, eu fiz uma vez em Brasília, quando fui dar uma palestra sobre o livro, eu pedi, eram só professores que estavam participando, e eu pedi para todo mundo fazer uma escala de 3/8 de Lá, ligando de 4 em 4, e depois eu perguntei para todo mundo o que eles tinham com o metrônomo. Eu coloquei o metrônomo, todo mundo começou junto e terminou junto. E daí foi muito interessante, porque todo mundo, teve alguns colegas que comentaram, eu desafinei na mudança de posição, eu errei a arcada. Então, porque você já reconhece o que você está fazendo, porque você pensa no movimento. Né? Você está pensando nas 4 notas ligadas, você está colocando
a digitação, o espaçamento dos dedos, a velocidade de caída dos dedos. Tem vários aspectos que você está observando quando você imagina tudo isso. Claro que o processo para iniciar a realizar isso, ele é muito gradativo. Então, primeiro você pode pensar só na caída dos dedos, depois só na mão direita, e depois você vai conseguindo agregar todas as questões para conseguir imaginar você tocando um concerto inteiro de memória. Só que sem o instrumento. Certo. Né? Imagina você sentado no seu sofá, né? Imaginando com os olhos fechados a interpretação de uma obra que você memorizou. Né? Então, esse seria o ideal. Né? Porque daí você tem certeza que você não tem nenhum lapso de memória, você não tem nenhuma falha de aprendizado no processo da montagem da obra, e você vai estar muito mais tranquilo na performance, porque todo o processo de antecipação da obra que você está tocando vai estar sendo... Você vai ter essa certeza que está tudo guardado direitinho ali na tua memória. Né? Então, esse estresse de palco provavelmente vai ser muito menor se você teve essa experiência, do que se você fica ainda numa situação de surpresa na tua antecipação, né? Se você for tocar alguma obra de memória, né, num concerto. Então, o Gerli tem um comentário na parte de memorização sobre isso. Né? Mas eu tenho um livro aqui também, só que se eu mostrar o livro vai ficar ao contrário, né? Mas, de repente, se vocês, não sei se já tem esse livro online, mas eu vou colocar de qualquer jeito. Chama Treinamento Mental para os Músicos. É em italiano, mas é um livro de uma alemã, Renata Kloppel. Se alguém tiver interessado, depois eu posso dar os dados do livro. E ele fala especificamente de cada instrumento, né, sobre o instrumento violino, das cordas, dos sopros, de alguns processos para construir a tua memorização, nesse sentido. Né? Mas minha sugestão simples, que é mais ou menos o que eles indicam, comece com coisas pequenas. Né? Por exemplo, imagino que os nossos ouvintes já tocam o instrumento. Então, por exemplo, se tem um compasso, então trabalhe esse compasso. Né? Se quer trabalhar na escala, faz uma escala de 1/8. Quais as notas ligadas, como é que descem os dedos, qual a sensação do teu ombro, do teu corpo. Você levanta o teu ombro para colocar o violino ou não? Como é que é a tua postura geral na hora que você vai ver essa sensação mental de como você sente o teu corpo? Então, é muito interessante, é muito legal, porque você tem uma consciência e você percebe coisas que você não teria percebido só praticando. Né? E a partir do momento que você começa a introduzir isso no teu estudo, várias questões ficam mais simples e você começa a tocar cada vez mais correto também. Né? Parece que demora mais, mas é um processo que auxilia demais assim, na construção da leitura, né, e da memorização. E é isso. E além do estudo mental, talvez uma gravação ou estudar na frente do espelho também ajuda? Eu acho que também, porque na verdade a filmagem ajuda mais do que no espelho, porque no espelho a gente às vezes tem que mudar a postura para olhar para o espelho. Mas você se filmar e observar como que você está a tua postura, o teu estresse em alguns momentos da música, né? Isso, eu acho que filmar é uma coisa, você gravar teu som é outra coisa, né? Todos os processos tecnológicos, eles têm objetivos diferentes, mas eles são importantes em cada momento do estudo, né? Para verificação de afinação, às vezes é melhor você só gravar e escutar com fone de ouvido, né? Do que você filmar, porque você vai ficar vendo outras coisas e não vai prestar tanto
atenção na afinação. Certo. E também porque daí você tem que posicionar a câmera, daí tem uma outra função com relação a isso, do que gravar só o som e trabalhar em cima disso. Que mais? Você tinha falado... Qual era a pergunta? Não, se auxiliaria também Se eu- o estudo, gravar. Ouvir também, né? Ouvir outros intérpretes, com certeza. Né? A partir do momento que você... só que às vezes você tem que ter consciência de que o andamento que o intérprete que você está ouvindo não é o teu. Né? Então, e talvez nunca, não seja nunca, porque tua interpretação não é imitar ele. A tua interpretação é tocar da maneira que você quer tocar. Né? Claro que com as articulações indicadas pelo período e pelo autor, mas a interpretação tem que ser sua, não uma imitação. Claro que você pode, como estudante, começar imitando, né, para conseguir realizar aquele tipo de som, aquele tipo de articulação. Isso também enriquece nosso processo para interpretar. Mas ele não pode ser um objetivo sempre, né? Ser um cover, né? Porque você tem que tocar igual, né? Então, né? Ser o cover da Anne-Sophie Mutter, daí só toca igual a ela, né? Não faz sentido. E todo mundo toca diferente, vários violinistas tocam diferente durante toda a carreira, né? E tem vários violinistas que tocam igual durante a carreira toda, né? Você vê várias gravações durante a vida de vários instrumentistas, às vezes são diferentes e às vezes são iguais, né? Eles mantêm a interpretação, mas a música é infinita, então ela não tem um jeito perfeito de ser realizada. Mas a gente pode gostar mais de uma maneira e menos de outra. E mesmo a estética muda, né? Se a gente escuta gravações do início do século passado, são bem diferentes das que a gente ouve hoje. Né? E mesmo as concepções de som estão sempre alterando, né? Devido às mídias e devido a várias questões. Então, isso influencia muito a forma com que a gente acha que a gente tem que tocar. Né? E seria isso. Mas acho que tudo faz parte. Ouvir muitas gravações é muito importante, né? Ter a tua predileta também é muito importante, né? Porque isso também faz com que você erre menos ritmo na leitura e várias outras questões já no aprendizado da obra, né? Você ouvir com a partitura é importante, você ouvir com a grade é importante, ouvir com a grade de piano com que você vai tocar é importante, né? Tudo isso é estudo, né? Então, na hora que você cansou de tocar, você pode fazer alguma outra dessas atividades. Isso vai estar sempre enriquecendo o seu tocar. Certo. Então, como a transmissão já passou de 1 hora, queria pedir para o público fazer suas perguntas para a gente partir para as considerações finais. Tem alguma coisa que você gostaria de adicionar? Alguma pergunta que não chegou? Destacar alguma coisa do livro? Eu acho que essa questão do estudo mental é muito importante, porque faz muita diferença. A questão também de você ser honesto consigo mesmo na hora do estudo, eu acho muito importante também. E você não deixar, sabe quando está uma nuvem assim no teu estudo e você começa a fazer uma coisa, depois faz outra, daí continua, você cansa, para e vai fazer outra coisa. Então, você não está sendo honesto com o teu estudo, né? Então, você tem que executar o que você planejou. Se você saiu do teu planejamento, então, tá, mas por que você saiu? Você tem um objetivo diferente? Mudou o objetivo? Ótimo. Você pode mudar esse objetivo. Mas você tem que saber por que você mudou, né? O planejamento de tempo é também muito importante, né? De você começar a descobrir quanto tempo você consegue ficar atento ao que você está realizando e não extrapolar esse tempo, porque daí você se perde também, né? Você tem que ter e no início tem que usar um cronômetro, não tem problema,
né? Até você encontrar esse timing de que você começa a se perder, ou então que você, aqui já não está funcionando mais, para, e vai e troca de atividade. Isso eu também não tinha falado, né? Uhum. Que é muito importante. Estudar várias coisas por menos tempo é mais importante do que você ficar muito tempo numa coisa só. Porque a nossa cabeça tem vários compartimentos e às vezes ela fica saturada de uma ação só. E ela começa a ficar, se aborrece, digamos assim. Uhum. Então, se você faz poucas... É claro que às vezes você tem que ficar mais tempo, se você tocar um movimento inteiro, então, mas mesmo assim são... Eu digo, quando a gente está estudando um trecho, uma linha, uma coisa que não consegue sair, que não melhora, então que a gente já está uns 2, 3 dias fazendo e não consegue subir um andamento, né? Às vezes tem que esperar uma semana sem tocar e depois volta, que tem a ver com o nosso processamento químico, né? Que ainda não se realizou para mandar essa informação para o nosso corpo. Então, não pode ter pressa, né? Que nem eu falei do meu filho. Demora demais para fazer o download, né? A gente tem que ter calma e entender que cada um funciona diferente e cada um tem um tempo para que isso possa se realizar, né? Isso vai de encontro à pergunta que o Que Pedro tinha mais? feito, né, anteriormente, sobre quando o estudo para de render, o que você pode fazer. Então, mudar de atividade, né? Continuar o estudo com Tem alguma que mudar de outra. atividade. Uhum. Eu tinha falado com relação à gravação e outras coisas, né? Mas é exatamente isso. Mas você tem que, na realidade, o ideal é você trocar antes de parar de render, Uhum. né? Porque quando você determina o tempo de que você vai estudar aquilo, você já sabe o quanto você vai fazer. O número de repetições, mais ou menos, tudo mais. Uhum. Deixa eu colocar aqui. Ups. Deixa eu ver se Mas travou, tá vai tudo carregar certo. aqui. Aqui tá normal. Não, tá certo, só tem que colocar o carregador aqui. Eu acho que tá carregando. Só que tá deixando no cantinho Uhum. aqui. Bom, vou ficar segurando aqui então. Então, Pronto. eu acho que só, né? Alguém tem mais alguma pergunta, algum O que comentário? mais? Mais Pois alguma é, pergunta? agradecer essas 10 a 11, Os olha, nossos 11 10 almas participantes guerreiras. agora. Uau! Esses 12 que nos acompanharam até aqui, no final 12. da live, queria dizer muito obrigada, professor, por ter aceitado participar. Hum. Imagine. É um prazer, um grande prazer. E é muito importante essa ideia de vocês. Não é uma ideia, mas todo mundo está fazendo, mas é importante porque são vários núcleos diferenciados, né? Cada grupo atinge um número de pessoas, né? E que depois isso vai estar no YouTube, então outras pessoas podem consultar e podem estar assistindo em outro momento. Então todas essas lives estão disseminando muito conhecimento, Então tá. né? E isso é muito Acho importante que é para isso, todos. certo? Então, tá bom, muito obrigado. Obrigado, Jussiane. Obrigado, Cindy. Obrigado, Orquestra Jovem da Ilha. E parabéns pela iniciativa. Claro. Espero Então estar tá. participando Tchau, também em pessoal. outros momentos. Até. Tchau, tchau, pessoal.